O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um programa Muito Mais Saúde, sempre levando aí para vocês toda semana informações na área da saúde, informações em todos os setores da saúde. E a gente vê que ultimamente a Agência Nacional de Saúde vem incorporando aos procedimentos que os planos de saúde são obrigados a atender cada vez mais opções para ajudar o cidadão, a cidadã, a família em geral, né? E isso realmente traz uma certa facilidade para você que tem seu plano de saúde, seja o plano pessoa física, seja o plano empresa. Também traz para os planos de saúde compromissos mais caros. E isso também cria uma certa preocupação para os gestores dos planos de saúde quanto à capacidade financeira, né, material desses planos aguentarem esse peso, porque cada obrigação que você coloca para um plano de saúde gera custos. E também os planos de saúde não podem, assim, de imediato, aumentar o valor cobrado às pessoas e às empresas de um dia para o outro. Então, isso muitas vezes cria um descompasso entre a receita do plano e os gastos dos planos. Basta ver que a gente tem tido aí todo ano suspensão de operadoras de continuarem operando não sei quantos planos, porque esses planos não conseguem muitas vezes atender à demanda, principalmente ao custo. A gente tem planos grandes, planos com mais de 1 milhão de associados que entram em parafuso, vamos dizer assim, eles não conseguem cumprir ao atender todas as solicitações. E também a própria Agência Nacional de Saúde tem dificuldades em autorizar aumento de repasses para os segurados, né, de valores que às vezes a própria operadora apresenta. Nós precisamos de um aumento de 10%, 15%, e os segurados não conseguem muitas vezes aguentar isso. Então, isso lá na frente poderá criar um impasse muito grande que vai prejudicar não só aos prestadores de serviço, mas também às pessoas que usam os seus planos. Hoje nós vamos receber aqui uma querida amiga nossa, uma convidada, que já nos ajudou 2 ou 3 vezes, 2 vezes eu tenho certeza, não lembro se foram 3, que é a doutora Marcela Ubach. A Marcela é uma advogada que também trabalha muito e lida especialmente com essas questões de planos, né, Marcela? Boa noite. Boa noite, minha querida amiga. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, nesse primeiro bloco, dessas coisas que você nos informou, que foram 21 novos procedimentos, né, que foram incorporados para que as operadoras cumpram. Fala assim um pouco sobre os principais procedimentos, né, porque são muitos, não dá para falar de todos, verdade, mas são aqueles alguns que, na sua opinião, você julga. a gente melhores. tem, principalmente que foram incluídos, que foram os mais solicitados e mais discutidos, que são os detectores da dengue, da chikungunya, da Zika não, da Zika ainda não foi incorporado. Houve uma reunião da Associação Médica Brasileira terça-feira passada. Eles estão discutindo sobre a possibilidade de incorporação, porque são poucos os laboratórios que conseguem fazer a detecção do Zika. Então, eles estão vendo como vai ser a viabilização desse exame. Talvez esse exame entre no rol da lista ano que vem. A ANS disponibiliza um rol de procedimentos que são obrigatórios aos planos de saúde. Quem quiser acessar pode ver no site da ANS. É uma lista enorme e esse ano foram incluídos 21 novos procedimentos. A respeito da Zika vírus, realmente é difícil, porque os testes eles não estão disponíveis ainda para os laboratórios em geral. Sim. Você vê aqui em Friburgo, até que eu saiba, anteontem nós não tínhamos.
e as pessoas tinham que mandar, colhiam o sangue e mandavam fazer o exame num laboratório de referência no Rio, São Paulo, mas me parece que aqui para Friburgo seria no Rio. Inclusive, isso cria custos e você não pode fazer uma quantidade gigantesca porque eles não dão conta. Exatamente. Não é? Isso aí cria uma dificuldade operacional muito grande. Os laboratórios de Friburgo, nós fazemos os exames de sangue para pesquisa da dengue, né, para avaliação das plaquetas, essas coisas de rotina, os laboratórios dos hospitais em geral, aqui mesmo, eles fazem. Mas no caso do Zika vírus e da chikungunya, me parece que nós não temos à disposição da grande população, da massa, né, para fazer, por isso que está sendo o da difícil. chikungunya, ele foi incorporado a essa lista da ANS. E tem outros procedimentos de dengue mais específicos, que são outros exames com nome mais específicos, né, do ponto de vista médico. Que esses foram incorporados por essa lista, estão nesse rol de procedimentos. E outros procedimentos que são para pessoas com problemas auditivos, algumas órteses, próteses, algumas coisas assim que eles agora têm essa obrigatoriedade de cumprir. Inclusive, eu estava vendo aqui no roteiro que você trouxe, para pessoas com problemas auditivos, com dificuldade de fala, as pessoas podem ter mais até de 4, 6 atendimentos por mês, né? Sim, sim. Porque são tratamentos longos, né? Pessoas que têm gagueira, por exemplo, pouco adianta uma sessão por mês ou, né, 2. Exatamente. Então, parece que se incorporaram 4 a 6 sessões por mês com o fonoaudiólogo, né? Isso. Para que essas pessoas consigam uma melhora mais rápida. Aumentou também o prazo para quem acabou as gestantes que acabaram de ter seus bebês também para acompanhamento de nutrição, pelo menos durante uma consulta por mês. Aumentou o prazo de fonoaudiólogos, de fisioterapia. E todo esse procedimento tem nesse rol da lista da ANS. Da lista nova, né? Da lista nova. Porque até um tempo atrás, a consulta com nutricionista era uma por mês, eu acredito, né? Agora parece que tem autorização para mais. Eram 4, se não me engano, eram 4 por ano. Agora aumentou para uma por mês para quem acabou de quem teve uma gestação. Certo. Para recuperação das condições de saúde. Isso. Isso daria 12 consultas anuais. Isso. Eram 4, né? Se não me engano, eram 4. Uma a cada 3 meses que a pessoa teria direito. Isso ajuda muito, porque realmente, hoje, inclusive, Marcela, o número de pessoas com problemas de sobrepeso e de obesidade já grande, quase chegando à obesidade mórbida, é muito grande. E tem muitas pessoas com esse tipo de problema que têm, assim, uma certa rejeição pessoal, medo, vamos dizer assim, de cirurgia. Eu percebo lá no consultório, tem muitas pacientes que estão tentando, através de dietas, há muito tempo, e elas não conseguem baixar o peso além de um certo limite. E elas têm medo assim, até do ponto de vista psicológico, né? De hospital, de injeção. E para fazer a cirurgia tem que ir ao hospital. Sim, tem que fazer todo um acompanhamento multidisciplinar. Tem que fazer anestesia, tudo isso. E aí essas pessoas dependem muito mais da ajuda das nutricionistas para tentar, através da mudança de hábito alimentar e tudo isso, conseguir perder peso. Até mesmo do lado psicológico também, sim, né? A ansiedade, o estresse. Isso. Aí você já entra até o auxílio do psicólogo. Exato. Eu não sei se eles mudaram ou aumentaram o limite de consultas com psicólogo. Você sabe? Psicólogos também. Não tem aqui quantas consultas mas foi aumentado. Mas foi aumentado também. Ah, que bacana. Isso aí é muito importante porque quanta gente precisa que tem problema de saúde, problema de coluna, problema de postura até, né? É muito comum a gente ver pessoas recorrendo aos médicos ortopedistas pedindo a ajuda para certos tipos de cirurgia, porque com o peso aumentado, essas pessoas sofrem de problemas no joelho, artrites, por peso, né? Pelo excesso de peso. Essas mudanças, Marcela, na legislação são recentes? São. Esses 21 novos procedimentos e essa extensão das consultas começaram em janeiro desse ano.
E essa questão da Zika, desse novo procedimento, se ele vai entrar ou não, a gente ainda não sabe se ele entraria esse ano ou não. A gente está esperando ainda, está acompanhando as resoluções da ANS para ver se será incorporado ou não. Seria o 22º procedimento a ser adotado. Mas a gente seria, mas esse ano a gente não sabe se ainda será incorporado ou não, até pela questão dos gastos, para saber de quanto vai ser o aumento, porque a ANS que vai estipular o aumento das mensalidades dos planos, né? Para quem tem os planos individuais. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado. Mas até agora seriam só esses 21 que já estão em vigor. Esses aí. Agora, a questão do plano da pessoa física e a questão do plano empresa, a ANS é que estipula quanto vai ser o aumento? Isso. Os planos empresas, planos coletivos, eles têm no seu corpo quanto que vai ser o reajuste. Alguns aceitam reajuste da ANS, outros têm reajustes próprios. Aí, de acordo com o que a empresa negocia com o plano. Para as pessoas físicas, é o aumento da ANS. Geralmente, gira em torno de 11%, 13%. Ao ano. Então, por exemplo, hoje, uma pessoa que esteja pagando R$600, ela pode passar isso para 670, 660, seria a média. Ainda tem a correção da faixa etária, dependendo da faixa etária que ela muda. Até que limite, Marcela, os planos podem corrigir? Até que idade pode ser? Até 60 anos, é a última correção por idade. Por idade. A partir de 60? Só a correção da ANS. Da ANS, aí não tem mais a correção por idade. Não tem. Porque atualmente, quer dizer, até 60 anos, tem as duas correções? Tem as duas correções. A da ANS? E a por idade. E a por idade. Fica um aumento, às vezes, pesado para a pessoa. Geralmente, a jurisprudência ela tem entendido que se esse aumento ultrapassar um valor de 80%, 100%, eu já vi casos até, tem processos em relação a isso, que o aumento chegou a 180%. Somado da idade, mais o aumento da ANS, e fica inviável. A pessoa pagava R$200 de plano, de repente chega uma fatura 600, de 400, 500. 600. Então, o Estatuto do Idoso prevê que esses aumentos são abusivos, principalmente para quem chegou nessa faixa etária dos 60 anos. E a gente, com alguns processos, a gente tem conseguido a redução e mantido só o reajuste da ANS e retirar o ajuste faixa etária. Mas a faixa etária, automaticamente, por lei, ele desaparece depois dos 60, não pode? Sim. Mas tem plano que mesmo assim faz? Mesmo assim, não, chega nos 60, ele faz um aumento muito abusivo. Abusivo e soma já com o aumento da ANS. Então, a soma dos percentuais dá um valor absurdo. E aí a pessoa não aguenta mais pagar. E é quando ela mais está precisando do plano. E esse aumento por idade, ele tem um fator que regule ou o plano pode fazer da cabeça dele? Não, ele tem uma tabela progressiva que ela tem que ser respeitada, uma tabela editada pela ANS e tem uns cálculos ali a serem feitos. Não pode ultrapassar determinada porcentagem de quem acabou de adquirir o plano, digamos, um recém-nascido que os pais acabaram de fazer o plano. Tem um percentual entre aquele primeiro reajuste e o reajuste da faixa etária. Só que, às vezes, mesmo cumprindo essa faixa do reajuste, o reajuste do idoso ele fica muito acima do valor que ele pode pagar. A soma do reajuste fator idade mais reajuste ANS, às vezes dá essa soma de 180%, 200% de reajuste. E isso até para os institutos de defesa do consumidor é considerado abusivo e eles podem pedir uma revisão. Bom, meus amigos, nós estamos aqui conversando com a advogada Marcela Ubach a respeito dessas questões de plano de saúde. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Meus amigos, estamos aqui conversando com a Marcela Ubach, uma advogada que trabalha com assuntos ligados a planos de saúde, a dificuldade. E nós estávamos aqui no intervalo conversando, eu e a doutora Marcela, realmente os planos, né? A Marcela estava me explicando. Explica para o pessoal, Marcela, para aquela câmerazinha, essa do meio aqui, aquela ali que é a sua. Essa questão dos aumentos, muita gente não entende como é que são feitos esses aumentos. Fala um pouquinho. Sim, que eu achei os aumentos eles são feitos de acordo com a faixa etária
e de acordo com a ANS. Mas né? tem o do plano de saúde também, são 2 tipos de aumento. Sim, a da faixa etária é a do plano. Né? Toda vez que você completa um período de 0 a 18 anos, você tem o primeiro aumento. De 18, acho que a 28, 29, você tem e assim sucessivamente até chegar aos 60 anos. Quando é feito o último aumento. Quando é feito o último aumento por idade. Mas esse, geralmente, os planos, percebendo que não podem mais fazer, o último aumento, eles dão um aumento maior. É o último maior. aumento para ser o mais abusivo. Existe todo um regramento, toda uma construção das normas da ANS estipulando essa graduação de aumento. Tem lá uma tabela a ser cumprida. Geralmente a gente solicita um contador para ver se isso foi feito. Só que às vezes a progressão foi feita corretamente, mas o aumento ficou inacessível ao consumidor, né, ao segurado ali desse plano. Então, nessa soma, ele não consegue mais pagar. Independente se ele tem 60 anos, se ele tem 15, 30, a questão é que quando ele chega numa determinada idade, ele necessita mais do plano, ele necessita de mais medicamentos, às vezes começa a utilizar muito mais o plano e ele já não consegue mais pagar. Ficou um aumento abusivo e quando eles começam a pedir essas revisões. O IDECOM, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, sempre tem alertado em relação a esses aumentos abusivos. Sempre que a soma desses fatores, idade e aumento da ANS, for um aumento que desequilibra o contrato, na verdade, porque você vem numa regra ali contratual, onde você tem um aumento regrado, direitinho, você consegue pagar. De repente, aquele contrato ficou excessivamente oneroso e você já não consegue mais cumprir. Então, a gente recorre ao judiciário para equilibrar essa balança novamente. Algo que não afete o plano, mas que também não onere demais o segurado ao ponto dele ter que sair do plano no momento que ele mais precisa. Qual é a diferença, Marcela, de valores assim? Porque a gente percebe que o plano empresa abre a possibilidade de pessoas que antes não poderiam ter acesso aos consultórios particulares, né, ao hospital particular. Pelo plano empresa, essas pessoas conseguem, então, ter um benefício social muito grande. Mas a diferença de reajustes, o plano pessoa física é um plano muito caro hoje. E o plano empresa é mais acessível. Explica um pouco isso para as pessoas. Sim, o plano individual, ele é um plano que você tem o seu contrato, você foi lá e fechou com a empresa. É o seu pessoal particular. É o seu pessoal, vai ser regido pelas normas da ANS com as correções anuais e faixa etária. Os planos coletivos, eles são regulados também pela ANS, mas não existe esse percentual limitativo da ANS. É o que vai vigorar no contrato. E eles podem escolher qualquer índice de correção. Pode escolher o índice do IGPM, o índice do... qualquer outro índice. Isso que você está dizendo do plano. O plano escolhe um desses O plano índices. escolhe, e aí, por exemplo, digamos que foi uma associação médica que fez o plano vinculado, né, para secretária, enfermeiros e tal. Ou então uma associação de professores, alguma coisa assim. Naquele corpo daquele texto, daquele contrato, vai vir escrito qual vai ser a forma e a progressão do aumento. E eles não são limitados ao aumento da ANS, que é uma crítica à defesa do consumidor, porque eles utilizam o plano da mesma forma. E o agravante dos planos coletivos é que eles podem ser rescindidos a qualquer momento. Um plano coletivo. Sim. Quer dizer, aí a empresa X tem um plano lá com 100 funcionários. Isso. E o plano de saúde, sem aviso, pode rescindir. Ele vai avisar que quer rescindir, ou a empresa pode contratar um outro plano e queira rescindir. Que tenha um custo menor. Que tenha um custo menor, quer rescindir. E mas basta avisar com um tempo, um mês, vai 2. avisar, vai ter um prazo para que aqueles segurados do plano optem ou por fazer um plano individual ou para migrar por outro plano, e aí não tem carência, tem que ser avisado, mas tem essa instabilidade, assim, porque para você poder cessar um plano individual seria por inadimplência, então somente por inadimplência. E essa inadimplência, muitas pessoas ficam preocupadas, é de quanto tempo? 3 meses e tem que ter aviso. Ou seja, a pessoa passa um mês e não consegue pagar. Aí passa 2 meses, são 60 dias, não consegue pagar. Quando ela completa 90 dias, ou seja, 3 meses sem ter conseguido pagar, mas tem que ser seguido esses meses. Seguidos, né? Então, a pessoa, por infelicidade, por problemas, né, da vida, passou 3 meses seguidos, não conseguiu pagar o plano dela.
Aí o plano tem que avisar ela? Tem que avisar, comunicar que ela está inadimplente e que ela vai ser cortada do plano. Entendo. Quer dizer, não pode ser bruscamente nem com um mês nem 2, tem que ser 3 meses seguidos. Isso. E as pessoas que possuem os planos coletivos, elas têm que ser avisadas, tanto por onde ela é filiada, pela empresa, quanto né? pelo plano. Ela tem que ter essa opção, o plano tem que disponibilizar novas formas dela conseguir ser segurada, dela não perder a carência, para ela migrar para outros planos. Entendo. Quer dizer, tudo tem uma regra e tem um prazo que a pessoa tem que ser avisada. Ó, nós vamos mudar desse plano para aquele, porque aquele está mais barato. Exatamente. E aí a pessoa, não quero aquele, eu quero esse, que o meu médico é desse. Isso. Mas aí a pessoa tem que se desligar do plano empresa. Tem. E fica individual, que é mais caro, né? É mais caro. A questão também, às vezes, a pessoa está no plano pelo médico, o médico desvincula do plano. O plano também é obrigado a informar que o médico desvinculou daquele plano. E aí a pessoa, se quiser se manter com aquele, por exemplo, um pediatra, a pessoa tem 3 filhos que todos são do mesmo pediatra. Aquele pediatra não atende mais ao plano X. Aí a família tem a opção, então vou mudar para o plano para continuar. Sim. Isso é importante, né? Tem que informar, inclusive até alguns planos, eles utilizam uma cartela antiga de indicações de médicos e isso tem dado problemas entre os médicos e os planos de saúde. Porque às vezes o médico não é mais dali. Mas ele era o médico referência, às vezes ele era o médico âncora daquele plano. Isso é até um uso indevido do nome do médico, né? Então é sempre bom saber se de fato aquele médico está atuando naquele plano, procurar saber, ligar, eu quero me filiar a esse plano, eu quero saber se você atende, se não atende. Outra coisa também, às vezes, nessa migração de médicos, aí começa a demorar muito para ter a consulta. E a consulta ela não pode passar de 30 dias. Quem não consegue agendar a consulta, algumas consultas têm que ser até de 10 dias. Depende do tipo e do grau de necessidade. Então, a gente orienta a ligar para a ouvidoria do plano e falar, olha só, eu preciso da consulta e não querem marcar dentro do prazo. Aí a ouvidoria tende a marcar a consulta para essa pessoa. Em casos extremos, a gente aciona a ANS. Agora, o plano empresa, a pessoa paga um valor bem menor, né? Então, por exemplo, em média, quanto paga? Quer dizer, a empresa paga uma parte e a pessoa paga outra. Sim. Essa parte que a empresa paga, ela usa para descontar de imposto de renda? Ela pode usar isso? Não, ela vai descontar de algumas contribuições ou algum programa, algum benefício fiscal ela vai ter. Ela vai ter por proporcionar, porque inclusive descarrega o plano, o SUS, que está muito sobrecarregado, né? Agora, a média, você tem ideia de quanto uma pessoa é descontada do seu pagamento mensal? Não, né? Porque depende até do tipo de plano, porque às vezes eles fazem um plano empresa, mas um plano mais básico possível, só o ambulatorial, por exemplo. Ou então faz um plano mais completo de internação, consulta. Que a pessoa tenha direito a internar, fazer cirurgia, se for preciso. Depende do tipo que a empresa contratou. Eu, por exemplo, recebo no consultório muitas pessoas que têm o plano empresa, e elas contribuem direitinho para pré-natal, para parto, para obstetrícia, né? E a gente observa que quando coloca a obstetrícia, é um plano que fica um pouco mais caro. Sim. Porque eu acho que tem muito exame, muito procedimento e tem o próprio parto, né? Que a pessoa vai ao hospital, tem assistência médica toda. Muito interessante isso, Marcela, essa questão dos custos, né? Muitas pessoas que estão assistindo o programa ficam apavoradas quando vêm os reajustes e principalmente quando muda a idade, né? Quando a pessoa completa. São os pontos básicos é o quê? 20 anos, 30 anos, 40? Geralmente quando você vai mudar a década. A década. Interessante. O mais caro me parece que é quando a pessoa ultrapassa os 60 anos, né? A última correção é uma faixa etária de até 59. É a última correção que pode ser feita. Aí alguns planos vêm e corrigem nos 59 e outros corrigem nos 60. Aí tem que ver uma tabela. No contrato vem bem especificada essa tabela, o percentual de reajuste que vai ser entre um e o outro, mas tem que respeitar também a tabela da ANS. Ele pode até te dar uma tabela com reajuste menor, mas nunca maior do que aquele estipulado pela ANS. E isso deixa a pessoa realmente... A gente vê todo dia na TV, né, nos canais do Rio, por exemplo, as complicações que se criam. A pessoa diz, poxa, eu pagava 700, 800 reais por mês o plano pessoa física, né?
E agora eu recebi aqui uma fatura de R$ 1.600 e a pessoa não tem rendimentos que dê para ela viver, pagar suas despesas normais da vida, o condomínio, a luz da casa, né? E a própria alimentação da família e, de repente, aquele. São 2 idosos, por exemplo, cada um vai para R$ 1.700, numa família que tem uma renda do casal de R$ 5.000. Só de plano ela passaria a pagar R$ 3.400. Como que ela vai pagar imposto de renda, que continua incidindo, Sim, né? É uma situação terrível. E há muitas pessoas que tentam, você mesma citou isso, colocar os idosos da família em planos empresa. Mas isso é possível sempre? Por exemplo, pessoas que são advogados, médicos, eles tentam colocar os seus idosos nos planos. Sim, nem sempre eles são aceitos, não. Vai depender do tipo de plano, do tipo de convênio que é feito, mas a maioria dos planos coletivos, se a pessoa já tiver aposentado ou ela já passou da faixa etária dos 60 anos, os planos tendem a não aderir. A não aderir, né? A não aderir. Geralmente são as pessoas que ainda estão nessa fase laborativa. Quer dizer, a pessoa que ainda tem condições de se manter, de trabalhar, depois fica difícil para qualquer cidadão brasileiro, né? Sim. É uma coisa que cria dificuldades aí para o futuro das pessoas, porque todo mundo envelhece, não tem jeito. Agora, essa questão também, Marcela, do plano empresa, eu tenho a impressão, como médico, de que mais na frente, lá no futuro, os planos de pessoa física vão se extinguir. Ele não pode extinguir por força normativa. A empresa ela é obrigada a fornecer o plano coletivo e o plano individual. Algumas empresas tentaram não mais ofertar o plano individual e foram autuadas. Né? Foram autuadas. Foram autuadas, então elas têm que oferecer. Ainda que haja essa diferença de preço, mas elas são obrigadas a manter esses tipos de plano e a diversidade de planos. Geralmente, eles têm 3, 4 tipos de plano para tentar adequar a sua condição social. A Agência Nacional de Saúde, os reajustes que ela oferece ou que ela propõe por ano são sempre anuais, né? Sim. E a média deles tem oscilado nessa faixa que você falou, 10%, de 11%. 10% a 13%. Acho que o reajuste maior que eu acompanhei nesses últimos anos foi de 13%. 13%, isso da Agência Nacional de Saúde. Isso. Agora, os reajustes dos planos só podem ser feitos quando muda a idade. Mas então você permanece, o plano de saúde ele permanece quase que 10 anos sem reajuste, seria isso? Sim, não? só com reajuste da ANS anual. Eles ficam todo ano, você, por exemplo, a pessoa fez 30 anos, ela tem o reajuste da ANS e o plano de saúde faz um também. Isso. Depois, até a pessoa completar 40 anos, vamos dizer, daí a 10 anos... Ela só tem o reajuste da ANS. Ela vai tendo só um reajuste da ANS. Por isso é que as pessoas sentem muito quando mudam a década, né? Isso. Isso cria uma dificuldade que a gente estava falando. E o maior impacto é quando ela passa de 59 anos. Exatamente. A tabela ela começa bem progressiva, assim, reajuste de 10%. Quando chega na faixa etária ali, você vai chegando aos 48, chegando aos 60, ela já está reajustando em 80, quase 100. É uma coisa, assim, muito disparitária entre o primeiro e o segundo. Mesmo que esteja dentro dos percentuais estabelecidos pela ANS, começa a ter uma divergência muito grande de porcentagem. E é justamente um momento da vida em que a pessoa não está mais trabalhando, aposentou-se, então assim, a sua renda não cresce mais. Exato. O plano, na verdade, a gente até entende que ele tenta fazer uma compensação. Pelo que ele perdeu no passado. A criança, até uns 5 anos, ela utiliza bastante o plano de saúde. Ela está sempre indo ao pediatra, fazendo os exames. Mas quando ela começa a ter 10 anos, até os 30, 40, ela dificilmente usa o plano de saúde. A não ser para um check-up, alguma coisa, ela vai ao plano, utiliza o plano, vai ao médico 2, 3 vezes por ano, se ela for. Então, esses percentuais é a pessoa que menos usa o plano. Quando você começa a ficar mais idoso e usar mais o plano, é quando ele vai aumentando, é quando o percentual começa. Aumenta mais. E aumenta mais a despesa do plano também. Sim, a pessoa idosa, a tendência é que ela seja mais vezes hospitalizada, é que ela faça mais consultas com mais médicos, Exatamente. né? Eu hoje, por exemplo, atendi uma senhora
E ela foi lá no meu consultório a primeira vez, ela mudou-se. Tem muita gente de fora mudando para Friburgo. Aposentados do Rio, principalmente, de Niterói, alguns, mas do Rio eu vejo uma quantidade enorme, Marcela, de pessoas mudando para Friburgo em busca de um custo de vida menor e de uma, talvez, fuga da agitação, da violência, né? Então, compram aqui um imóvel. Isso é bom para a nossa cidade, porque né, as pessoas vêm viver aqui. Mas ela me mostrou lá, essa senhora, ela trata-se com um cardiologista, com um reumatologista. O ginecologista, ela não se trata, ela vai a uma consulta anual, mas cardiologista, reumatologista, ortopedista, enfim, essas pessoas vão quase que de 2 em 2 meses ou todo mês, porque tem muitos problemas de saúde. E realmente isso, com certeza, gera gastos para o plano, né? Sim, é como essa epidemia agora que está aí da chikungunya, da dengue, daqui a pouco vai começar H1N1 e a influenza e todos os vírus aí da influenza, né? Isso gera um custo. Geralmente, cada plano, o mais básico que tem, ele sai num custo de R$70, R$80. Quer dizer, isso num plano onde teve uma epidemia, isso gerou um custo enorme, gigantesco. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde dessa noite, conversando com a doutora Marcela Ubach a respeito de planos de saúde, né? Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Estamos aí de volta, meus amigos, com Muito Mais Saúde, falando sobre planos de saúde, direitos e aumentos, enfim, questões ligadas a essas coisas que as pessoas têm que ter, né, no dia de hoje. Porque o poder público, infelizmente, não atende às necessidades. Na Europa, em muitos países fora do Brasil, a assistência social e assistência médica fornecida pelo Estado é ótima, você tem tudo. E aqui, apesar da gente recolher os impostos e pagar as contribuições, você não tem, quer dizer, são erros gravíssimos que não podem continuar sendo deixados de lado. Agora, antes de eu continuar com a doutora Marcela, vamos ao momento Freelab. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o sódio, que é o único dos íons que deve ser adicionado artificialmente à nossa alimentação, sob a forma de sal de cozinha. Isto porque os alimentos não contêm concentrações suficientes para a nossa necessidade. O sódio está ligado à condução dos estímulos nervosos no nosso sistema nervoso central. A sua concentração no sangue depende da ingestão e da excreção de água, e em menor grau da regulação feita pelos rins. A quantidade de sódio no nosso corpo é relativamente bem constante, porque nós ingerimos e excretamos cerca de 4 gramas diariamente. O consumo excessivo de sódio é nocivo à saúde, provocando inchaço, constrição das artérias, elevação da pressão arterial, predispondo o corpo a doenças cardíacas e renais. O segredo é não exagerar na dose, porque o sódio abaixo dos níveis necessários também pode causar problemas de saúde. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante elemento. Estamos aí de volta depois desses conselhos sempre inteligentes do nosso amigo Everardo, do Freelab. Agora eu gostaria de conversar com a doutora Marcela a respeito de atestados, validade dos atestados, atestados por essas doenças operacionais, a pessoa trabalha, se acidenta, a pessoa sofre uma doença como dengue, como essas doenças do Zika, chikungunya, enfim. E quem que deve dar esses atestados e qual é o tempo que a pessoa pode dispor? Fala um pouquinho sobre isso, Marcela. Sim, os atestados, geralmente, o médico que vai avaliar qual o período que a pessoa tem, né? Digamos que ela tem os sintomas da dengue ou da chikungunya, mas que são sintomas mais atenuados. Ele acha que a pessoa, com 5 dias, ela vai poder voltar ao trabalho. Então, ele vai discriminar, vai ter que botar o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças,
tem que colocar o nome do paciente e o período pelo qual ele vai ficar de repouso, 5, 10, o máximo que ele pode ficar são 15 dias. A partir do 16º dia, ele precisa da entrada no INSS para requerer um auxílio-doença. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes para ver a validade do médico. Geralmente, se for uma pessoa que trabalha em empresa, ele vai procurar o sindicato, ver se o sindicato tem essa prestação de serviço médico, vai levar a declaração desse médico do sindicato. Se não tiver, vai procurar alguém do Sistema S, SESI, SESC, alguém que possa dar esse atestado para ele. Se não tiver, algum médico conveniado da empresa. Se a empresa tiver plano de saúde, vai ser aquele médico conveniado da empresa, mas sempre nessas hipóteses de exclusão. Ou algum médico do SUS. Que preste serviço ao SUS. Mas sempre tem que atentar que tem que ter a patologia com o código do CID e o prazo discriminado por quanto tempo ele vai ficar. Porque isso tudo gera conflitos, né? A empresa precisa do funcionário, ele leva um atestado e passou do prazo do atestado, ele continua doente. Ele tem que retornar ao médico? Ele continua se sentindo mal? Ele tem que retornar ao médico e o médico vai dizer se ele está apto ou não. Se o médico falar que ele está apto, ele vai ter que voltar e depois ele vai ter que ver na empresa como é que vai ficar essa situação dele. Se o médico falar, você não está apto, após o 16º dia ele tem que ingressar no INSS, fazer uma perícia e ficar o que a gente chama de encostado no INSS. Qual é o prazo máximo assim, de um atestado do médico, seja do SESI, seja um médico do sindicato de tecelagem, do sindicato de enfermagem e tal, qual é o prazo máximo, assim, em dias que o médico pode dar esse atestado? 15 dias. 15 dias. No 15º dia, a pessoa ainda continua doente, aí ela tem que fazer o quê? Ela vai ter que requerer o auxílio-doença. Aí ela faz, ela vai na Previdência Social? Ela vai ter que ver o encaminhamento. Se ele for um contribuinte individual, ele não tem isso. Ele ficou adoentado, ele vai agendar uma perícia direto no INSS. Se ele for empregado, ele vai ter que ver qual o médico que vai encaminhar. Se ele for funcionário público, ele vai ter que ter um boletim específico do médico do órgão público vinculado a ele. Então, cada empregado tem uma peculiaridade diferente. Aí tem que ver qual o sindicato, qual o médico do sindicato, se é o médico do sindicato que vai autorizar, ver quem é o responsável pelo encaminhamento. Aí esse médico desse órgão, aquele afiliado, faz o encaminhamento à Previdência Social? Isso. Aí vai ser feita uma perícia, o funcionário vai agendar uma perícia, e ele vai ficar aguardando, aí o perito do INSS que vai estipular o prazo que ele vai ficar. Mas e, por exemplo, terminou os 15 dias de atestado que o médico do sindicato deu, ou o médico do SESI. Ele vai no INPS, não está bem, ele não se sente bem, ele marca uma consulta lá na perícia. Mas isso pode levar alguns dias, às vezes não é na mesma hora, Não, né? vai levar um período. E nesse período, como é que ele fica diante do trabalho, do empregador? Ele fica com a atividade suspensa, isso tudo conta como tempo de serviço e tempo de contribuição. Ele fica com a atividade suspensa até o INSS definir a qualidade dele, se ele está apto ao trabalho ou não. E ele não perde nada, né? Porque ele está... Não, aí esse período que ele ficou pelo INSS, ele vai receber. Ainda que demore um pouco, ele recebe todo o retroativo depois. No caso da gestante, Marcela, essa mulher ganha o seu bebê e, pela lei atual, ela tem 4 meses ou já passou para 6 meses? Depende da empresa. Se a empresa ela for filiada ao que a gente chama de empresa cidadã, que é um sistema que você faz até pelo site da Receita Federal. A empresa se cadastra para ser essa empresa cidadã. A gestante ela vai fazer esse requerimento na empresa e ela pode ser estendida essa licença até 6 meses. E a licença paternidade também aumentou para essas empresas cadastradas cidadãs. Quantos dias? 20 dias. Não é para qualquer empresa, Não, né? é para essas empresas cadastradas. E o funcionário ele tem que fazer um requerimento expresso dizendo que quer fazer jus a esse benefício. As gestantes para pedir os 6 meses e o pai para poder pedir os 20 dias da licença. Agora, o salário da pessoa que está de licença gestação, ganhou o neném, tem lá seus 4 meses. Quem que paga esse salário? É a empresa ou é o INPS? Ela fica recebendo pelo INSS. Ah, bom.
Há um repasse de valores, de percentuais, e ela recebe, o INSS vai falar qual banco que ela recebe, e todo mês ela vai lá e faz Mas esse não é a recolhimento. empresa, então, que paga essa A empresa paga um percentual. Porque o funcionário, na verdade, está ali. Né? Ele está só com o contrato de trabalho suspenso. Durante 4 mas meses. ele é o funcionário da empresa. E há até uma certa dificuldade em mulheres ainda jovens, em idade de ter filhos, há certas empresas que têm uma preocupação de não empregar mulheres que possam ter filhos, que são casadas e tal, com receio de que dessa pessoa ficar 4 meses ausente e ela, às vezes, tem que contratar alguém para aquele lugar, né? Isso cria uma certa dificuldade. Isso é até uma discriminação. Verdade. Existem algumas empresas que elas são punidas por esse tipo de... Tem empresa que não contrata homem. E tem empresa que não contrata mulher, ou então só contrata mulheres depois dos 40 anos, que já não vão mais ter filhos. Algumas coisas que são vedadas pelo nosso ordenamento jurídico é exigir testes de gravidez antes de entrar na firma. Antes de entrar na firma, isso é vedado. É importante até fazer quando está no exame demissional, porque se ela estiver em gestação, ela não pode ser mandada embora, mas ela tem que comunicar à empresa que ela está grávida. Porque ela pode ocultar, estou grávida, a empresa manda embora, ela volta. E depois ela volta, pede um ressarcimento e diz que ela estava grávida, então é sempre bom comunicar à empresa. Mas exigir um teste para entrar na empresa, isso viola as normas jurídicas que nós temos. Meus amigos, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, estamos aí terminando mais um programa Muito Mais Saúde. Hoje recebemos aqui a advogada Marcela Ubach, que trabalha com essas questões de plano de saúde, direitos do segurado. A doutora Marcela sempre nos ajuda a esclarecer esses assuntos. Marcela, agradeço muito a tua visita, a tua presença. Obrigada pelo convite. E gostaria que você se despedisse das pessoas aí, tá? A sua câmera, para a gente então encerrar. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu espero que eu tenha ajudado aí nas dúvidas e estamos à disposição. Nosso telefone é 25239789. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Meus amigos, agradeço a atenção de vocês. Mais um programa foi ao ar. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço, boa noite para todos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.